Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 29 de abril. Participa comentando, analisando, entrevistando o Ribas Zaidan, que é engenheiro, que é comunicador, que é empresário daqui do Sistema Costa Norte. E a gente recebe com muito prazer hoje o pré-candidato à Prefeitura de Guarujá, pelo PP, Rafael Vicello. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. É um prazer estar podendo bater um papo aqui com vocês, a gente falar um pouquinho sobre a política da região e principalmente aí do Guarujá. A política de Guarujá, nos últimos anos, esteve bem conturbada, né? A gente teve assassinato de vereador, Romazini, a gente teve assassinato de secretário de governo, Ricardo Joaquim, a gente teve prisão 2 vezes do atual prefeito Walter Suma, que depois teve o processo arquivado no Superior Tribunal de Justiça, e tem uma eleição aí em que a gente tem o pré-candidato que aparece líder das pesquisas com a elegibilidade muito questionada. Será que a gente sai desse processo eleitoral com um horizonte mais tranquilo para a política de Guarujá? Sim, Paulo, eu acredito porque as pessoas, elas veem esse cenário, como você acabou de citar, em relação a um ex que já foi, né? Porque eles não conhecem os outros players que estão vindo para cá. Do mais antigo, o Rui Gonzalez, que foi preso, né, que já faleceu, nem falei dele, né? Sim, então a gente vem aí de alguns anos, né, de administrações desastrosas que vêm só destruindo a cidade do Guarujá. Nós percebemos que aí muitas cidades da região vêm tendo um desenvolvimento muito bacana e Guarujá ainda está ficando muito para trás. Eu estou concluindo agora o 2º mandato de vereador e eu me coloquei como pré-candidato porque eu já vinha me preparando para isso, né? Então, hoje o Guarujá tem à disposição e tem um nome para poder fazer com que o Guarujá volte de fato a crescer e volte a ser a pérola do Atlântico que a gente sonha há tantos anos. Zaidan, você tem um vínculo muito forte com o Guarujá, não é? Você vê céu azul depois dessa eleição, depois desse processo eleitoral em Guarujá? Paulo, ou você continua vendo nuvem cinzenta lá? Paulo, eu acho que eu tenho operações no Guarujá há mais de 30 anos, né, que a gente opera no Guarujá, sistema de comunicação, o grupo de comunicação Costa Norte opera lá, entendeu? Como opera em todo o litoral paulista, a gente tem a atuação de Ubatuba, Peruíbe, né, com operações fixas, né? Eu vejo o Guarujá, das 9 cidades da região metropolitana, a cidade mais promissora para os próximos 8, 10 anos. Com o advento do túnel, com o advento do aeroporto, com o advento de toda essa da área retroportuária, de todo esse desenvolvimento que começa a surgir no município do Guarujá. Vejo o Guarujá hoje, que tem um orçamento aí em torno de 2 bilhões, pulando aí para os próximos 5, 6, 7 anos, para mais de 5 bilhões de reais. Agora, a política, Paulo, ela sempre foi complicada no Guarujá. Parece ter uma cabeça de burro enterrado no Guarujá, porque não é possível. Começa isso naquele processo, até então, Jaime Dage, Maurici, Valdir Tamburus, depois Valdir Tamburus, veio Rui Gonzalez, começou a complicar ali, sabe? Já era uma coisa, uma política feita assim de clientelismo, sabe? Favoritivismo, não era uma coisa profissional, de gente que entrava lá profissional para dirigir a prefeitura profissionalmente. Aí veio o Rui, aquela esculhambação também, veio o Maurici, tentou solidificar, veio o Farid, aí veio a Antonieta, que não desenvolveu também, 8 anos sem desenvolvimento, né? E aí vem o Suma, que fez um belo primeiro governo, com aprovação de 70%, 75%, e no 2º mandato houve essas interferências jurídicas aí. Agora saiu a sentença do STJ, que ele não tinha nada, mas até então Inês é morta, sabe? Eu acho que o Guarujá está na hora de fazer uma retomada, Guarujá ser colocado no cenário nacional e internacional da importância que ele tinha como cidade turística e agora como uma cidade progressista, que está vindo o progresso para o Guarujá.
A expansão portuária vai ser a maior. Precisa tomar cuidado com essa palavra progressista, né? Que tem o progressista e o conservador e tem uma polarização grande. Eu não estou falando nessa porcaria da política aí que é progressista, conservador, esquerdista, direitista. Estou falando do progresso, sabe? Do desenvolvimento centrista, da cidade. Né? E isso é que... Então precisa um prefeito que tenha um olhar empreendedor e um olhar de carinho, uma pessoa que goste da cidade, que viva a cidade. Rafael, o Zaidan está olhando o Guarujá com lentes cor-de-rosa, hein? Não, mas então, o Zaidan ele me conhece muito bem, o Zaidan era amigo do meu avô, quando foi prefeito do Guarujá. Oi? Né? Eu sou amigo do Ronaldinho, filho dele. Mas nessa época que ele era amigo do seu avô, ele era criança ainda. O Zaidan, né? Aí tu responde. Ele ia na Deixa praia pra você agora. pipa, é isso? No tempo do avô do Rafael, empinar pipa. Não tinha nem prédio na praia, né? Na praia da Enseada? Não tinha prédio. O Guarujá era... Então, você empinar pipa na praia, né? O Guarujá não tinha prédio, era uma coisa romântica, só aquelas mansões na praia da Enseada, era só mansões. Hoje, verdade. O país todo vive um clima de muita violência, né? Momentos de muita violência. A gente não tem uma política nacional de segurança pública. A Baixada Santista também mergulhou nesse clima, embora seja um pouquinho mais segura do que o Rio ou São Paulo. Agora, em Guarujá, a coisa está feia. Depois de 20 anos, houve morte de um policial da Rota em atividade. Desde 2000 não acontecia isso. Morreu em Guarujá. Teve Operação Escudo. Teve um policial que sumiu em Guarujá há 16 dias. Hoje o pai dele fez um apelo desesperado para devolverem o corpo do filho. Ele falou, vocês criminosos também são pais, devolve o corpo do meu filho para eu poder chorar meu filho. A situação da segurança em Guarujá é caótica, né? Paulo, na verdade, assim, o Guarujá, em especial, a Baixada Santista toda tem um problema de segurança, é notório, né? Vocês têm noticiado durante a semana, durante alguns meses, as operações que aconteceram. Mas no Guarujá especificamente, nós estamos falando aqui, o Zaidan acabou de tocar nesse ponto, a questão política, ela é um reflexo disso que está acontecendo também no Guarujá. Né? Nós temos aí uma guarda municipal, que eu defendo muito a questão da guarda municipal, né? Mais equipada, com mais inteligência, que a gente possa ter um número de agentes operando para a ordem pública do Guarujá. É importante, o Guarujá cresceu demais, né? E parece que a prefeitura ela não está acompanhando isso. Nós temos um número de efetivo de policiais ainda muito pequeno para o tamanho que o Guarujá está, né? O governador disse que vai mandar mais um efetivo, ia ficar um efetivo pós-temporada, e a gente está aguardando isso. E isso, tudo que está acontecendo em relação à segurança do Guarujá é reflexo da política, é reflexo do que vem acontecendo no Guarujá ao longo desses anos todos. O Guarujá está faltando ordem, precisa de um direcionamento, e a gente, infelizmente, está ficando para trás por conta disso. Zaidan, Guarujá tem uma zona, uma região de habitações de alto padrão, do lado a submoradia, a comunidade, a favela. Guarujá cedia hoje o crime organizado, o tráfico internacional na Baixada Santista. E Guarujá teve prefeitos presos, como o Rio de Janeiro teve governadores. Você vê uma semelhança, assim, um processo de degradação do Guarujá equivalente ao do Rio de Janeiro nessa área? Ô Paulo, quando você fala em comunidade, favela, não significa que lá moram traficantes de alta periculosidade. Moram as pessoas... A grande maioria de pessoas de bem. Exatamente. Então, o traficante se infiltra nessas comunidades porque é mais difícil de ser controlado pela polícia e acabam misturando a coisa, sabe? O Guarujá, lógico, tem um corredor de exportação de grande parte da produção do Brasil, sabe? E junto com isso vai a droga, sabe? São vários e vários containers de droga. Hoje o mar de Santos está infestado de cocaína, né? Não sei, eu acho que vazou um container de cocaína, né? Que tá um mar de cocaína que está se falando, né? Em níveis preocupantes. Em níveis preocupantes, né? Deve ter muito usuário deve estar mergulhando direto lá agora, né? Para ver se... Mas estão filtrando a água, né? O nego está peneirando. Mas
Cara, eu vejo, eu não sou romantista, mas eu vejo o Guarujá tentando retornar aquele clima bucólico que tinha no Guarujá, sabe? Aquela coisa... O tempo da pérola do Atlântico? Exatamente, sabe? Não no tempo dos cassinos da década de 50, mas após a década de 50, muita gente se instalou no Guarujá, sabe? Eu vejo o Guarujá retornando a isso. A violência, ela existe em todo lugar, sabe? E é preciso que se combata a violência. Eu estava assistindo uma entrevista do promotor da Kia, onde ele fala, até para mim almoçar e ir no banheiro, eu vou com segurança, eu tenho segurança para ele ir no banheiro, entendeu? Ele é um cara que se tivesse mais meia dúzia de promotores, igual da Kia, começaria a quebrar a espinha dorsal do crime organizado, Paulo. Na verdade, eu até vou perguntar para o Rafael, houve um início de quebra da espinha do crime organizado em São Paulo, com o desmantelamento de duas empresas que transportavam 700 mil passageiros por dia, duas empresas de transporte público que são dominadas pelo crime organizado. Essa operação se desdobrou em várias cidades, inclusive em Cubatão e Guarujá também, mas Guarujá não teve ainda nenhuma prisão, mas se espera uma segunda operação agora para o início de maio, uma terceira, na verdade, né, do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, contra o crime organizado. Paulo, tem que investigar, tem que ir atrás, tem que ir nesse rastro, porque senão a gente não vai conseguir fazer a cidade andar, né? Se essas questões não acontecerem, como aconteceu, por exemplo, em Cubatão, né, as pessoas vão achar que podem fazer da forma que eles quiserem, como quiserem, e está tudo certo. A gente, como eu falei agora na última pergunta, a gente precisa de ordem. O Guarujá, a gente ouve muita gente, viu, Zaidan, falando de amor pela cidade, eu amo a cidade, mas de fato a gente não tem gestão há pelo menos algumas gestões atrás. A gente precisa ter pessoas que venham para fazer uma política séria, fazer o bom uso do dinheiro público. Se a gente fizer com que isso aconteça, a gente acaba afastando essas pessoas que vêm tentar se instalar dentro das prefeituras, dentro da política da nossa cidade. Existe a possibilidade dentro de uma política séria. É assim que eu vejo que a gente pode melhorar. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, nesta segunda-feira o Ribas Zaidan participa como comentarista e a gente recebe o pré-candidato, vereador por 2 mandatos à Câmara Municipal de Guarujá, Rafael Vicello, do PP, Zaidan. Progressista, do meu amigo Mané, deputado federal e presidente do PP. Rafael, você nasceu no Guarujá, você conhece bem Guarujá, viveu Guarujá, vive Guarujá, né? Adentrou na política há 8 anos atrás, você adentrou na política, mas quando o seu avô foi prefeito, você não era nascido ainda, mas você entrou na sua veia aí aquele bichinho da política. Sim. Caso você obtenha sucesso, porque a gente está falando aqui que você é pré-candidato, tá? Sim. Mas você já tem uma sigla partidária para disputar uma eleição após a convenção, após o registro, tá? Aí nós vamos falar que você é candidato. O que você mudaria no Guarujá? O que seria que você chegaria lá e mudaria? Primeiro de tudo, fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar. Se o dinheiro não chegar na ponta, a gente não consegue desenvolver a cidade, Zaidan. Infelizmente, ao longo dos últimos tempos, a gente não vê isso acontecer. Por isso, os escândalos que a gente vem discutindo aqui nessa bancada na tarde de hoje. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é secar essa fonte, retomar, né, o crescimento do Guarujá, fazendo com que, de fato, né, o dinheiro chegue nas pontas. Um exemplo, um dos grandes fortes meus agora ao longo dos meus 8 anos de mandato, praticamente, né, eu trabalhei diretamente com as minhas emendas no social.
O que eu fiz com essas emendas, Paulo? Eu fiz com que o dinheiro chegasse dentro das comunidades, para dar oportunidade para a molecada, para dar oportunidade para as pessoas menos favorecidas, porque eu sou oposição a esse governo que aí está, né? Foi uma forma que eu vi de fazer o dinheiro chegar em forma de oportunidade dentro das comunidades do Guarujá. Você é oposição desde o início, desde o primeiro mandato? Não, entrei no segundo mandato, logo que virou o segundo mandato, eu me coloquei como oposição, eu tive perdas familiares em relação à Covid do município, né, lá no município de Guarujá, perdi mãe, vó, tia, né, num período muito curto, e aí naquele momento eu não me via confortável diante daquela situação toda, eu continuar, né, numa base do governo. Então me coloquei como oposição e estou oposição até hoje. O Covid castigou duramente o país todo e castigou duramente a sua família, né? Sim, nós tivemos perdas e foi justamente no período de eleição, né? No meio da eleição, minha família, na verdade eram 4 familiares meus, só uma sobreviveu, né? Você teve Covid também? Eu tive, eu que ficava com elas no hospital na época. Quem ficava no hospital, eu acabei abrindo mão, né, de tudo e fui tentar ficar lá para dar um suporte. Mas peguei Covid algumas vezes. Mas assim, Paulo, não é nem... Como homem público, como é que você saiu dessa situação? Mas eu saí mais fortalecido, com mais firmeza do que eu queria para a minha vida, do que eu queria fazer para as pessoas. Porque, de fato, se o dinheiro que a gente viu que foi supostamente desviado, Paulo, por esses processos todos que aí foram falados por você, se ele chegasse nas pessoas, morreram em torno de 600 pessoas no Guarujá. Se a gente salvasse uma vida, já seria importante. Por isso que eu bato muito na tecla do dinheiro chegar onde é necessário, tá certo? Então, quando tudo isso aconteceu, eu estava mais convicto do que eu queria para a minha vida, trabalhar pela cidade e pelas pessoas de verdade. Agora, quando seu avô foi prefeito, década de 70, como disse o Zaidan, você não tinha nascido ainda. Você é um vereador de campanha já por rede social, né? Como é que você vê? Porque esse ano a campanha está embaralhada, o TSE tenta regulamentar, as gigantes que controlam as redes sociais no mundo se posicionam contrárias. Como é que você vê? Como é que você lida com as redes sociais e o que você espera de uma regulamentação para essa eleição? A regulamentação que ela seja justa, né? Porque a rede social ela é boa para o bem e para o mal. Né? Então, se a gente tiver uma regulamentação adequada para que seja justa para todos, eu acho que é válida. Eu já entrei nessa era digital, Paulo, mas não tem jeito. O corpo a corpo ele ainda é extremamente importante para nós. As pessoas querem saber quem são de fato os candidatos, elas querem falar com os candidatos. Funcionou muito na esfera nacional, mas na esfera municipal a gente precisa ainda ir nas comunidades, falar com as pessoas, ouvir. A gente tem que ouvir mais do que falar, né? Mas a gente precisa de alguma forma fazer nos cantos que a gente não conseguir, a rede social vai chegar. O Guarujá cresceu demais. Né? Ao longo desses anos todos, hoje o Guarujá tem 300 mil pessoas, 235 mil eleitores, a gente não vai chegar, agora faltando 5 meses para a eleição, em todas as pessoas. E a rede social é a melhor ferramenta para que a gente possa atingir, com trabalho, com proposta, com tudo que nós fizemos e com tudo que nós estamos propondo em fazer. Então, vai ser extremamente importante, desde que bem regulamentada e que seja justa para todos. Para o corpo a corpo com o eleitor, o contato direto, como é que você faz? Porque feira, por exemplo, tem um ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, fala assim, candidato não tem que ir em feira porque a batata cai no pé da dona de casa, ela fica brava. Aonde que tem que ir para ter esse contato direto com o eleitor? A gente tem que andar nos bairros, a gente tem que... nós temos algumas lideranças nossas, nós temos amigos que chamam a gente para ir para algumas reuniões. A feira é importante porque é um momento de aglomeração de pessoas. Tem o pastel, né? Ali no fim, né? Todo mundo vai comer um pastel, eu vou também comer um pastel. Caldo de cana. Caldo de cana, mesmo que as pessoas critiquem, né? Mas a gente acaba... tendo a feira como um local de grande aglomeração de pessoas que a gente possa ter um contato direto. É claro que a política desgastada, e com o político na feira, gera aquela coisa, só estão aparecendo agora nesse momento. Não, só é porque chegou a eleição e tal. Mas... Você escuta muito isso? Nossa, a gente escuta muito, mas é normal. Está tão desgastado, não sei se aqui em Santos, não sei se nas outras cidades, mas no Guarujá está tão desgastado, né, que as pessoas elas criticam e a gente tem que respeitar.
né? A gente não pode ir para a mesma panela, para a mesma vala comum. A gente tem, para mostrar ser diferente, a gente precisa ter oportunidade. E é isso que eu estou buscando. A gente segue esse corpo a corpo nas feiras, nas reuniões, né? Em algumas festas, em alguns eventos, a gente vai para poder chegar a atingir o maior número de pessoas. Você, Zaidan, quando um candidato pede orientação para você, você fala para ir tomar caldo de cana, comer pastel no final da feira lá, não? Eu falo para ele ir trabalhar, sabe? não dá, porque se você já tem um cargo político e vai almejar outro cargo político, você tem que mostrar o que você fez, sabe? Você tem que mostrar o que você fez. Qual a sua bagagem? Para você chegar e falar, olha, eu fiz isso, agora estou almejando outro cargo para fazer isso, mais isso, mais isso e mais isso. Preto no branco. Preto no branco, não dá. O eleitor não é mais besta, isso. não, pô. Agora, Rafael, você tem em Guarujá um prefeito ao qual você faz oposição nesse segundo mandato, que é médico, que entende de saúde pública. Sim. Você teve problemas seríssimos com a saúde pública, você mesmo e a sua família. Qual é a crítica? O que você gostaria de ver implementado em Guarujá na área da saúde pública? Um mínimo de humanização. É uma coisa que a gente necessita nesse Treinamento do funcionário. Treinamento, humanização de fato. Né? Hoje, se você for nas unidades de saúde, a grande maioria, né, a gente vê falta de medicamento, falta de insumo, críticas em relação aos médicos. Se for nas unidades sucateadas, tudo que aconteceu na saúde é reflexo do que a gente está vendo hoje no dia a dia. Se você andar pelas unidades do Guarujá, uma ou outra, a gente vê que está passando por uma reforma, está tendo uma melhoria, mas nós temos aí 16, 17 USAFAs e estão extremamente sucateadas. As UPAs estão sucateadas. Então, se a gente não fizer treinamento e humanização... médico? O escândalo do Guarujá na saúde aconteceu onde? Exatamente na saúde. Agora, Guarujá teve um caso assim, que foi o daquele médico que foi preso por ter participado de um assassinato de um paciente dentro do Hospital Santo Amaro, né? Sim. E ele fala, o Rafael Vicello, Zaidan, em humanização do atendimento em Guarujá. Nós acabamos de ver, na semana retrasada, em Praia Grande, um aluno que foi espancado em sala de aula, passou 3 vezes pela unidade de pronto atendimento, deram alta, veio morrer em Santos em consequência, né? Humanização é uma coisa que a gente está precisando. É aquela história do olho no olho, do enfermeiro e do médico com o paciente, Paulo, né? Exatamente isso, sabe? Meu avô era médico, Shukri Zaidan. Amigo do avô do Rafael? Não sei não. Mas ele é médico, ele foi médico da família Maluf, da família Tuma. Ele veio do Líbano já formado médico, né? E ele era um médico de família, sabe? Naquele tempo não tinha cintilografia, ultrassom. O máximo que tinha, que era do seu tempo, era a chapa do pulmão. Aquela abriografia que a gente chamava, né? Você se lembra disso? Ele tocava nas pessoas para examinava, tocava, sabe? Isso era fundamental. Hoje não. O paciente chega ali, o médico está aqui, o que você tem? Ah, eu estou com dor aqui, e o médico vai esquecer, nem olha na cara do paciente. É disso que o Rafael está falando. Não, falta de... Olha, Guarujá tem 2 faculdades de medicina. 2. Por falta de uma, tem 2. Que poderiam, esses formandos, poderiam estar atuando nessas USAPAs, nessas unidade básica de saúde, nas UBS, nas UPAs, poderiam estar atuando lá, entendeu? Mas não. O que eu estou falando, Paulo, não é segredo para ninguém. Se você andar no Guarujá, você falar com as pessoas da classe política ou a própria população, eles falam exatamente isso. Não há humanização. Direto a gente recebe vídeo para passar na Câmara, para mostrar a situação que está o Guarujá, mas a gente frequentemente vem questionando, vem cobrando o governo e nada acontece. Né? E aí a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que passar para a população. O que o Zaidan citou aqui em relação ao médico e na casa das pessoas, tal, esse mesmo prefeito que está eleito aí no Guarujá, ele foi eleito por conta do programa de internação domiciliar. Que ele implantou. E a unidade de saúde da família, depois do intervalo você conta para a gente qual é o seu projeto para isso. Porque a unidade de saúde da família é quando a equipe vai buscar
a casa da pessoa que precisa do cuidado de saúde e faz o que é muito importante, medicina preventiva. Sim. Depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, Ribas Zaidan comentando e a gente entrevistando, recebendo o pré-candidato a prefeito de Guarujá, vereador Rafael Vicello, do PP. Rafael, medicina preventiva, um instrumento importante da medicina preventiva é a unidade de saúde da família, né? Como é que você vê essa questão? Como é que você vê o quadro em Guarujá hoje? Então, Paulo, como a gente falou no bloco anterior, né, a gente precisa defender agora um pouco o funcionalismo. Os funcionários, eles estão ali todos os dias, eles fazem o que é necessário, mas eles precisam de material, eles precisam ter equipamentos, eles precisam ter estrutura para poder prestar um serviço, né? Eu falei do sucateamento da saúde do Guarujá, e é verdade, mas essa saúde preventiva, as unidades de saúde da família, elas fazem um trabalho excepcional, né? Elas vão na casa das famílias, elas detectam as necessidades, fazem o preventivo para que as outras unidades possam tratar com as suas especialidades. E ao longo do tempo, isso foi, infelizmente, as unidades acabaram tendo esse sucateamento, tendo esse problema, né, na defasagem de funcionários, na defasagem, aí a falta de medicação, falta de insumo, falta disso tudo, a gente acabou tendo perdas substanciais para a saúde do Guarujá. Se a gente não retomar, né, de alguma forma, a gente poder fazer com que o Guarujá volte a atender de fato aquelas pessoas que mais necessitam, né, que mais necessitam desse trabalho preventivo, infelizmente a gente vai acabar ficando muito para trás. Agora, Zaidan, você falou de ultrassonografia, cintilografia, tem a tomografia computadorizada, né, tem a ressonância magnética, que são exames caros. Esse é um modelo de saúde adotado nos Estados Unidos. A gente está falando de unidade de saúde de família, medicina preventiva, né? Que é o modelo de saúde cubano. E o Brasil, é curioso, ele tem uma faixa de renda muito alta, concentrada principalmente nas grandes cidades, que tem um nível de vida da elite dos Estados Unidos. Mas a gente tem a grande maioria da população nas periferias, principalmente, que tem um nível de vida cubano, né? Mas aí é onde funciona a saúde da família. Porque se você faz uma boa saúde da família, você não vai precisar dessa tomografia computadorizada, Faz a prevenção. Todo esse aparato da medicina avançada, da medicina nuclear, da medicina... laser, tudo que o rico pode pagar. Você fez o preventivo, você evita todos esses gastos, sabe? Mas precisa fazer bem feitinho, sabe, estar acompanhando, sabe, aquela equipe ir naquele determinado bairro. Tem bairro que tem 2, 3 equipes, dependendo do tamanho do bairro. E se você pegar Guarujá, Paulo, é um município, Guarujá, é rico e é pobre, sabe? Ele é rico e é pobre. As necessidades da população são eminentes, sabe? Você vê que quase metade da população vive em núcleos de favelização. Não tem muito acesso a esses serviços. É onde o poder público tem que levar esse serviço lá dentro desses núcleos de favelização. Zaidan, só até para colaborar com a sua fala, como eu falei, o Guarujá cresceu demais, né, e a quantidade de USAFAs que nós temos hoje, ela ainda é muito pequena para a quantidade de bairros, para o tamanho que os bairros estão hoje. São mais de 30 hoje, né? São 32, os AFAs, não são? Não, os AFAs nós temos 16 ou 17 USAFAs, que foi feita agora a Cidade Atlântica, a mais nova delas, mas assim, alguns locais ainda não têm unidade de saúde da família. Como eu falei, o Guarujá cresceu demais e a gente não tem essas unidades para fazer o atendimento às pessoas. Óbvio, a gente tem que trabalhar a prevenção. Eu tenho uma lei na Câmara que, na verdade, isso já acontecia, né, no município, só que nós tornamos uma lei, viu, Paulo? É a lei da quitação da carteira vacinal.
É justamente isso, é trabalhar a prevenção. Lá na frente a gente vai diminuir a quantidade de pessoas nos pronto-socorros, nas unidades de saúde da família, enfim, a prevenção é extremamente importante para todos. Só que se a gente não começar a criar novos núcleos, a gente não tem condição mais de atender os municípios de Guarujá. Nós temos meio hospital, Paulo, meio hospital. O Hospital Santo Amaro, as pessoas acham que é o hospital do Guarujá, o hospital municipal. Nós temos um hospital regional. Eu vim esses dias fazer aqui, eu não estou fazendo propaganda, mas eu preciso falar, eu vim aqui na Santa Casa fazer uma visita. Aquilo que eu vi foi humanização. E a gente não tem no Guarujá. Não é pelos funcionários, não é pelas pessoas, é pelos gestores que eles não fazem nada para que aconteça assim como está acontecendo na Santa Casa. Agora, você falou com propriedade, realmente, se você investe na medicina preventiva, se você investe na vacinação, se você cobra a vacinação, você vai ter muito menos gastos, porque todos os recursos destinados para a saúde são insuficientes. Sim, não sempre. É só no Guarujá, Sempre. é no Brasil inteiro. Mas também tem a questão da educação continuada em saúde e também tem a questão da educação em tempo integral. O aluno que vai para uma segunda metade, o segundo período, ele tem esporte que vai economizar na saúde pública depois. Também. E ele tem a educação artística, a educação cultural, que junto com o esporte vai economizar na segurança pública, Sim, no gasto com cadeia depois. É uma cadeia. Santos vai chegar, pelo orçamento para 2025, com 75% dos alunos das escolas municipais em período integral. E Guarujá, como é que é a situação? Não, Guarujá não está no nosso planejamento, está no nosso projeto, a gente fazer educação em tempo integral. Só que assim, eu vejo muitas pessoas falarem, a gente tem conversado com muitos educadores, o fato de deixar a criança 2 períodos na sala de aula. O intuito não é esse. Justamente o que você falou, a nossa ideia é essa. Como foi feito no Mais Educação um tempo atrás. Né? Então ele terminava o período escolar e na sequência ele teria um outro turno para fazer uma atividade cultural, uma atividade esportiva ou de repente o conhecimento de algumas profissões, nesse sentido, educação ambiental, educação no trânsito, né? Educação econômica, enfim, esse é o projeto que a gente está tentando fazer. E no Guarujá isso não acontece. E vou um pouquinho mais longe. Paulo, nós temos em torno de 700 milhões de reais, 700 milhões de reais para ser investido em educação no município de Guarujá. É outro ponto, outro questionamento, o nosso tripé da gestão pública do Guarujá está destruído. Educação, saúde e segurança pública. Né? O dinheiro, quando eu falo que não chega na ponta, é justamente por isso. Eu tenho andado nas escolas, além do sucateamento das escolas, você percebe funcionários, professores desmotivados. Eu passei por várias salas de aula sem professor. Recentemente nós tivemos relatos de falta de merenda, diretores de escola tendo que comprar biscoito de polvilho para servir. Então o dinheiro ele tem que ser usado de forma mais propositiva e não está acontecendo no Guarujá. Nós temos dinheiro, mas nós não temos quem faça gestão para que as coisas aconteçam. Tá certo? Então, no nosso planejamento, nós queremos colocar a educação em tempo integral, mas dessa forma como eu coloquei para você, que você falou que funciona em Santos. Zaidan. Eu concordo com o Rafael. Essa questão do tempo integral não é o aluno ficar 8 horas ou 9 horas dentro de uma sala de aula. Ninguém aguenta. Nem no nosso tempo que não tinha. Atualmente, com rede social, o aluno consegue prestar atenção, as pesquisas mostram, 8 minutos em sequência no professor. Isso. Você imagina... O professor tem que dar uma dinâmica diferente para a aula ou ele perde a atenção do aluno. Exatamente. E tem escolas até que o aluno deixa o celular guardado numa cesta ali. Só vai pegar a hora que sai da sala de aula. Que eu acho isso fantástico. Sabe? Acho isso muito bom. Mas é a questão de valor. Eu acho fantástico a questão do aluno de tempo integral. Cara. Tempo integral, não na sala de aula, dentro da escola. Sai da sala de aula, onde tem matemática, física, química, português, geografia, história, aí vai para uma atividade esportiva, cultural, profissionalizante, sabe? Aí funciona. Isso funciona. Do teu tripé,
educação, saúde e segurança? Segurança pública. É o tripé da gestão pública. A gente já falou dos 3. O que faltou você falar, Rafa? Então, uma coisa que quando a gente não conhece, a gente vai buscar, né, Paulo? Eu sou turismólogo, sou formado em turismo, grande parte das minhas leis é voltada ao turismo do Guarujá, só que o porto, eu acho que é a grande salvação que nós temos. O Zaidan colocou aqui no início do nosso bate-papo, nós somos a margem esquerda do Porto de Santos, né? Eu tenho amigos aqui na Secretaria de Portos, o Vitor de Rossi, né? Falei com o Fidalgo, tem 40 anos de autoridade portuária, né? O Marlon. Então nós viemos aqui buscar como que funciona o porto para o lado de Santos, né? No Guarujá, não sei se vocês têm conhecimento, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que além do secretário, nós temos uma pessoa que cuida do porto da nossa margem. Então a gente precisa profissionalizar, nós vamos ter a maior expansão portuária da história do Porto de Santos do lado do Guarujá. O Guarujá está se preparando para isso, preparando os nossos jovens para esse mercado, buscando parcerias, porque vai ser um impacto absurdo para o município. Então a gente tem que usar isso tudo para o desenvolvimento da cidade do Guarujá. Então esse eu acho que é a grande saída, a grande virada de chavinha da cidade do Guarujá, a geração de emprego e renda e desenvolvimento do município, a gente vai ter aqui na nossa expansão portuária, né? Então nós temos muitas coisas que podem vir com esse desenvolvimento. Mobilidade urbana, eu bati na tecla ao longo do meu mandato inteiro para ser criada uma Secretaria de Mobilidade, nós não tínhamos, de tanto a gente bater, agora foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque nós não tínhamos quem pensasse trânsito no Guarujá. Nós não temos muitos gargalos, é a entrada ali da Pessaguera, nós temos a Bertioga e a Balsa de Santos. Nós não temos mais uma criação de um viaduto, túneis no Guarujá ou pontilhões, a gente não tem isso. Então a gente precisa de uma Secretaria de Mobilidade para pensar isso, né, para ter engenheiros de tráfego que pensem nisso, né? E aí entra para a minha área, que é o turismo, que infelizmente a gente está muito aquém, nós temos uma cidade fantástica, né, que infelizmente a gente não soube usar o turismo ainda até hoje, de forma que a gente fizesse o desenvolvimento da cidade e a gente pudesse gerar emprego e renda com essa questão natural que nós temos aqui. O orçamento das cidades da Baixada, principalmente Guarujá e Santos, Cubatão um pouquinho também, que tem porto, é atividade portuária, turismo e, nesse momento, construção civil, que a construção civil também contribui muito para a arrecadação. Agora, ele tocou num ponto, uma das saídas de Guarujá é a balsa, o serviço de travessia de balsas entre Santos e Guarujá, que é talvez o mais movimentado do mundo, com mais de 30 mil veículos em média por dia, é uma vergonha. A esculhambação. O Departamento Hidroviário. O desrespeito ao usuário é absoluto. O governador Tarcísio tem 1 ano e 4 meses de mandato, amanhã já deveria ter providenciado, melhorado isso. É um absurdo a situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O desrespeito com o usuário é duramente castigado. Tem pessoas que desistiram de usar a balsa, a maioria das pessoas desistiu. Ou usa a barquinha, ou usa a estrada, que também é complicada. A Dom Domênico Rangoni, né? Falar, Paulo, mais um agravante, além da balsa para nós temos um pedágio a poucos quilômetros da saída do Guarujá. O Guarujá fica travado, Zaidan. A gente não consegue pegar os nossos representantes aqui da região, colocar o pedágio mais lá para cima. O Guarujá está sufocado, a gente não tem mais saída. Do Guarujá, é impossível. É aqui na Dom Pedro. É impossível sair do Guarujá. E com a balsa também é outro problema que nós temos aí, que a gente não conseguiu solução até hoje. Solange Freitas, Caio França, Paulo Correia, o Mansur, né? O Paulo Mansur, Paulo Alexandre Barbosa, Alberto Mourão, Rosana Vale. A travessia de balsas é uma vergonha, é um absurdo que acontece com o usuário hoje em dia aqui na travessia entre Santos e Guarujá. Rafael Vicello, obrigado pela participação, foi um prazer receber você aqui, boa sorte na continuidade da carreira. Paulo, obrigado pela oportunidade. Zaidan, sempre um prazer dividir bancada com você. A gente falou de um pouco das coisas, né, do que a gente vem feito no Guarujá, que a gente pretende fazer, tem bastante coisa para a gente conversar. Espero que a gente possa vir com mais tempo, daqui um tempinho, para a gente falar
do nosso plano de governo, do nosso projeto para a cidade do Guarujá. E o Zaidan ficou com saudade, vai voltar a empinar uma pipa lá na Praia da Enseada, né? Se o Rafael Vicello assumir como prefeito, eu vou voltar aos meus tempos. Tivemos, principalmente, a gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.